Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o Fábio Jacob e o ministro Flávio Dino, do STF, complicou o Frederico Assef, aquele mesmo advogado que escondeu o Queiroz lá na casa dele quando ele estava sendo procurado, só que dessa vez o Assef está enrolado até o pescoço aí no inquérito das joias sauditas do Bolsonaro. A segunda notícia de hoje: o Eduardo Bolsonaro viajou mais uma vez para os Estados Unidos. Virou piada aí por isso. E olha, é isso mesmo, a gente tá aqui no dia 13 de fevereiro, a data que eu gravo esse vídeo, e ele já partiu para sua segunda viagem internacional aí para os Estados Unidos, no caso. Dessa vez com a câmera funcionando normalmente, ou seja, ele deveria estar no Brasil, cumprindo a função dele, pelo qual ele foi eleito, que é de deputado federal. Tá certo? Pessoal, antes, quero pedir aqui o seu like, o seu comentário. Todo tipo de apoio ajuda demais a gente aqui no canal, tá certo? E confira se tá inscrito, se não tiver, se inscreva. Eu sei que é chato, eu sei que todo youtuber aí que você acompanha pede o like, só que é muito importante. Um like faz o YouTube entender que o vídeo é relevante e aí espalha para mais pessoas, tá certo? Pessoal, quem aí se lembra do Frederico Assef, aquele advogado ali, muito ligado à família Bolsonaro e tal, que já é figurinha carimbada aí, no caso, por exemplo, do Queiroz, né, ali nas supostas rachadinhas do Flávio Bolsonaro, e agora também é figurinha carimbada aí nesse caso das joias sauditas desviadas no governo Bolsonaro. Bom, ele tentou se livrar desse segundo caso, o caso das joias, mas o Flávio Dino meteu um aqui não. Vamos conferir aqui a matéria do Platô BR, a coluna do Guilherme Amado. Frederico Assef, o controverso advogado ligado aos Bolsonaro, não conseguiu convencer Flávio Dino a sequer considerar seu pedido para arquivar as investigações contra ele no inquérito das joias desviadas do acervo presidencial. Primeiro, em outubro, Dino decidiu que o habeas corpus de Assef não poderia ser analisado pelo STF. Ele considerou que o advogado questionava uma investigação feita sob supervisão do Supremo e que esse tipo de recurso não seria cabível contra decisões da corte. O Assef recorreu, apontando a Dino um suposto erro dele. O habeas corpus, disseram seus defensores, mirava o indiciamento dele pela Polícia Federal e não uma decisão do STF. Assim, na sua visão, o pedido poderia sim ser admitido. Desculpa, já na segunda-feira, dia 10, Flávio Dino voltou a frustrar o Assef. O ministro reiterou sua decisão anterior e escreveu que o bolsonarista não conseguiu refutá-la, mas somente demonstrar inconformismo. Apesar das derrotas, Frederico Assef ainda não se deu por vencido. Seus advogados apresentaram nesta quarta-feira, dia 12, ontem, um novo recurso contra a mais recente decisão de Dino. Isso é uma estratégia antiga, velha desse pessoal, né? Vai recorrendo aí o tanto que dá para ir atrasando o caso, enfim, é realmente estratégia da defesa. E aí a matéria aqui lembra como que o Assef se envolveu nesse caso aí. É inacreditável. Ele procurou um problema pra cabeça dele que ele não precisava aí. Vamos ler aqui. Em julho do ano passado, a Polícia Federal indiciou o Assef pelos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro nesse inquérito das joias. A investigação concluiu que ele recomprou nos Estados Unidos um relógio Rolex que havia sido dado de presente a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita. O ex-presidente recebeu o kit ouro branco, que incluía o relógio, em outubro de 2019, em visita ao país árabe. Frederico Assef, afirmou a PF, ficou encarregado de recomprar o Rolex na loja Precision Watches, a qual o relógio havia sido vendido pelo ex-ajudante de ordens e delator Mauro Cid. O advogado pagou 49 mil dólares ao readquirir o Rolex, devolvido em seguida à União. Ou seja, era só o cara ter ficado quieto em casa. Foi fazer aí, provavelmente, esse favor para a família Bolsonaro, ou seja, lá por quem que arquitetou esse plano aí das joias, e arrumou pra cabeça e agora tá sendo investigado e foi indiciado associação criminosa e lavagem de dinheiro. É inacreditável. E olha, a justiça aí vai determinar se ele é culpado ou não, né? Mas uma coisa é certa, ele é parte importante dessa história. Foi lá, recomprou, interagiu diretamente com as joias. Responsável aí por recomprar o Rolex lá nos Estados Unidos por uma fortuna, 49 mil dólares. E trazer de volta ao Brasil quando esse ponto aí, esse assunto estourou na imprensa. Então, assim, eu acho que a decisão do Dino
é acertada, tem que investigar a fundo e punir todos os responsáveis. Olha, nesse caso aí vai ser muito difícil livrar a cara, por exemplo, do Bolsonaro, porque quem recebeu o presente foi ele, né? Ele que insistiu que era um presente personalíssimo e tal, apesar de não ser, por ser de valor elevado e tal, não é presente personalíssimo. Personalíssimo, meu pai já cansou de dar o exemplo aqui no canal. Sei lá, você ganha uma caneta Bic do presidente lá da Arábia Saudita, isso é um presente personalíssimo. Ganha uma cueca lá de 20 reais, isso é um presente personalíssimo. Agora, um Rolex de 49 mil dólares, aquelas joias, aquelas coisas, por favor, né? É fazer o povo de trouxa, insistir em presente personalíssimo. E ainda tem nessa questão toda aquela possível, suposta, provável, não sei qual termo usar aqui, relação com a venda da refinaria na Bahia. A preço de banana. A metade do preço que o banco já havia cotado. O banco nunca vai cotar um preço justo, né? O banco cotou um preço ainda vendendo pela metade. Uma loucura completa. Mas, ó, vamos para a segunda notícia aqui, continuando aí no assunto da família Bolsonaro. Não é pegadinha não, pessoal. A gente tá aqui no dia 13 de fevereiro, é o dia que eu gravo esse vídeo, só que ele foi antes, tá? Ele foi, se não me engano, dia 11, 10, enfim. E aí o canalha, o nojento, o desprezível do Eduardo Bolsonaro já partiu na segunda viagem para os Estados Unidos nesse ano de 2025. Segunda viagem. Não estamos nem na metade do segundo mês do ano, ele está na segunda viagem para os Estados Unidos. Um deputado federal eleito por São Paulo. É um cara que não trabalha, não liga pro cargo, não honra os votos que recebeu. Por mais questionável que seja o ato de votar numa figura nojenta dessa como o Eduardo Bolsonaro, quando o cara é eleito, ele tem que honrar esses votos, tem que respeitar o eleitor. E aí ele tem vivido aí mais fora do Brasil do que aqui, no país que o elegeu. Falando sobre o ano de 2025, eu falo isso com tranquilidade, tá vivendo mais lá fora do que aqui. E olha, na primeira viagem, vamos lembrar, ali na época da posse do Trump e tal, aquele papelão que ele foi passar lá com a Michelle, ele tava de férias. Dá pra dar um desconto, beleza, não sei se foi usando dinheiro público ou não, tem que averiguar isso aí, mas beleza, tava de férias, menos mal. Mas agora não. Agora, mais uma vez, dia 13 de fevereiro de 2025, as atividades seguem normalmente lá na Câmara dos Deputados. Vamos conferir aqui uma matéria curtinha da revista Fórum sobre o caso. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, está mais uma vez nos Estados Unidos, para o que não se sabe muito bem. A única informação que temos é a que ele divulgou, de que se encontrou com o senador republicano Mike Lee para alimentar uma tese que não para em pé, a de que a extinta USAID atuou para impedir a reeleição de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Porém, a nova viagem de Eduardo Bolsonaro não passou despercebida pelos internautas, que passaram a levantar algumas questões. Onde o deputado trabalha? Outros usuários também questionaram o fato de o deputado, que é brasileiro, vibrar com ações de um presidente de outro país. Aí a matéria coleciona aqui algumas reações, vamos ler. O Marcelo Brigadeiro, que é ligado ali ao MBL, disse o seguinte: o Bananinha tá nos Estados Unidos de novo. É incrível como ele fica mais lá do que em São Paulo. Aí o Lucas disse: o que esse cara já fez por São Paulo? Eu respondo: nada. O Daniel Martins disse: deputado federal eleito por Washington, D.C. Muitas vezes parece que ele foi eleito ou pelos Estados Unidos ou pela Argentina, que são os países que ele vive aí mais do que no Brasil. Pessoal, isso aqui, mais uma vez, não é surpresa pra ninguém, né? O Eduardo Bolsonaro, a gente já cansou de trazer aqui no canal, que é esse cara anti-Brasil, que mantém aí esse discursinho e tal famoso do bolsonarismo, que tenta vender um patriotismo, só que na prática, nas ações, são entreguistas, são anti-Brasil. O próprio Eduardo é um cara que já articulou aí sanções americanas contra o Brasil, já admitiu isso, é postagem dele, o que mais tem é print, link disso aí na internet. Como que um nojento desse ainda se diz patriota? É inacreditável. E é mais inacreditável como tem gente que acredita nisso. Acredita no discurso de patriotismo, Deus, pátria, família. Pessoal, 2025, né? Por favor. A única família que importa o Bolsonaro é a dele próprio. Vim falar de Deus, um cara com tantas contradições como o Bolsonaro, que exalta o torturador. Diz que o livro de cabeceira é o livro do Ustra, que é aquele nojento que torturou a Dilma durante a ditadura militar.
E o pior de tudo, pra quem não sabe aí, tudo indica que o bolsonarismo vai acabar colocando ele como candidato à presidência em 2026. Esse é o nível que a gente chegou. Aí nessas horas eu lembro do Ciro Gomes, né, que meteu esses dias aí vão trabalhar vagabundos. Porque no fim das contas parece que esses caras têm nojo ao trabalho, assim, tem nojo à função que foram eleitos para cumprir. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe o vídeo, ajude a chegar em mais pessoas, deixe um like, deixe um comentário, se inscreva se não for inscrito. Valeu e até a próxima.